Olá, boa noite. Boa noite. Olá. Então, vamos dar uns minutinhos só para o pessoal ir entrando. Muito bom. Hoje eu convidei a Juliana, uma colega Omni, que se formou em uma turma diferente da minha, né? E nós vamos falar sobre o perdão e o abuso sexual, né? Só vou esperar a Ju entrar para mim convidar ela. Deixa eu procurar aqui a Ju. Tudo bom com vocês? Todo mundo tá me ouvindo direitinho? Aqui? Isso aí. Tudo bem? Eu vou chamar a Ju aqui, vamos ver se ela tá... Vamos ver a Ju, onde estamos? Ju? Cadê a Ju? Só um minutinho, pessoal, que a Ju já deve estar entrando, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o abuso sexual, né? E a gente já falou em várias oportunidades, né? O quão terrível é para uma criança que foi abusada sexualmente, né? E quantos de vocês têm histórias para nos contar, né? Tem histórias para nos contar sobre o abuso sexual e muitas vezes o perdão ou a falta de perdão, né? Oi, Oi, tudo bom, Ju? tudo bem, meu amor? Tudo maravilhoso. Tô te esperando no Insta também, eu tava tentando te chamar. Ah, foi? Você consegue conectar lá também? Consigo. Então, nós estamos só esperando a Ju entrar pelo Insta, tá? Pra gente conversar. Como eu falei pra vocês sobre o abuso e ela vai contar pra nós, tá? Muitas experiências e ela é uma especialista na área de sexualidade, né? E eu, como vocês sabem, estou me tornando cada vez mais uma especialista no perdão, né, gente? No perdão. Então eu vou convidar. Acho que agora deu certo. Vamos torcer. Oi, Oi, boa muito noite. boa noite para todos vocês. Que honra estar aqui, fazer Nossa, eu tô parte de muito tudo isso feliz. Tô muito feliz, Ju. Muito, muito feliz. também. Essa semana eu comecei a abordar um assunto que Sim, você é especialista, né? Sobre sexualidade. Eu queria conversar muito com as pessoas sobre o abuso, né? E eu tenho recebido muitas pessoas para serem atendidas, infelizmente, né, com esse histórico de abuso, e que não conseguem perdoar e sentir o perdão. E eu me senti na obrigação de te chamar. Eu sou uma fã tua enorme, assim, de ai, coisa coração. linda. E eu queria que tu contasse, que tu pudesse nos contar, falar melhor, né, sobre a tua história, sobre como foi para você perdoar, ressignificar. Como eu falei para vocês, gente, a Ju fez Omni também, em turmas diferentes, Sim, mas eu e ela somos colegas Omni. E eu isso, conheci ela através das lives que ela fez com nossos orientadores e mestres, como o Michael Arruda, né? isso. Olha só, gente, eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, em poder compartilhar, falar sobre o perdão. É um assunto muito importante, né, Tânia? Porque a gente sabe que as pessoas não sabem lidar muito com, com o real sentido do que é perdoar, do que é esse perdão, por que que a gente tem que fazer isso, que não necessariamente é pelo outro, mas por nós mesmos, né? Então as pessoas elas não conseguem entender. Para vocês que não me conhecem,
né? A Tânia falou um pouquinho, falou que a gente é colega do mesmo instituto, formamos na Omni, e além de hipnoterapeuta, né, eu também sou mãe, tenho filhos, e eu sofri abuso sexual na infância e na adolescência. Sofri abuso sexual aos 4 anos e depois aos 18 anos, que foi um abuso coletivo. Ou seja, eu na época eu perdoei, né? Conscientemente, perdoei as pessoas que fizeram isso. Até cheguei, Tânia, na Omni, quando eu fui fazer a formação, quando a gente se inscreve para fazer a indicação da pessoa que vai passar pelo Sim. processo, aí eu falei assim, eu não vou me inscrever porque eu já tratei, né? Eu achava que eu já tinha perdoado, eu achava que eu já tinha me libertado daquilo, só que tinha algo que me incomodava muito. E o que me incomodava? Eu tinha um incômodo no sexo, porque eu não tinha libido, nem tinha desejo para ter uma relação sexual e eu vomitava após relação sexual com meu marido, né? Todas as vezes que eu tinha uma relação, eu vomitava, me sentia mal, me sentia muito nauseada e aquilo me fazia mal. E aí eu falei assim, bom, isso me incomoda. E aí o Michael me selecionou para fazer o processo e no processo eu percebi que eu não tinha perdoado coisa nenhuma, né? Aquele perdão Uhum. consciente que a gente fala, digamos que da boca para fora, que é o que a gente quer. Só que como nós terapeutas sabemos, o nosso consciente ele só corresponde a 5% do que a gente faz. Ou seja, o Exato. nosso subconsciente ele é 95%. Gente, imagina um exército de 95 brigando contra 5. Quem que vence, né? Eu quero. Ju, deixa eu só te interromper um pouquinho. Tu tá com o Tá. Note e com o celular? Você Sim. consegue ativar o vídeo, o áudio para nós, por favor? Lá Ah, do sim. canal do. Ativa lá para nós também, que tá mudo. A câmera e o áudio tá muda lá do outro. Agora ativou. Ativou? Ativou. Oi, Ju. Acho que houve algum problema e a Ju teve alguma coisa que saiu. Acho que eu vou falar com a Ju só para a gente conseguir no Insta, né? Oi, a Ju saiu aqui da live. Deixa eu chamar a Ju de novo. Oi, Ju. Teve algum probleminha? Oi, Ju. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Problemas técnicos de uma sexta-feira à noite. Aqui no Rio Grande do Sul, muito frio, né, Ju? Olha quanto colega. Oi, Ju, acho que houve uma interrupção, né? Conseguindo ouvir agora? Aqui sim, tá direitinho ali tudo certo, tudo Tudo certo. certo? Ai, que bom. Perdão, acho que houve alguma coisa. Então, retomando, né, Ju, conta para nós. O pessoal tá entrando, o Sim, pessoal, mas voltou a conexão, né? O pessoal tá me avisando, mas tá voltou, tudo certo gente. agora, né? Agora tá tudo certinho, agora a gente consegue. Perfeito. Ju, então volta a contar para nós do teu abuso, né? Da Isso. falta de perdão. E realmente é o que eu falo para todas as pessoas que eu atendo, e hoje eu estou me tornando uma especialista no perdão. Por quê? Porque eu era uma pessoa que não me perdoava. Eu não me perdoei das escolhas que eu fiz na minha vida, eu não me Isso. perdoei das atitudes que eu tive na minha vida, e eu sofri muito com isso. Mas conta para nós, por favor, Ju, como é que foi esse teu perdão através da hipnose, da hipnoterapia com o Michael, né? Olha só, antes eu quero falar uma coisa para todos vocês que estão ouvindo. Eu sei que tem muita gente aqui que tem problema na vida, acontecem coisas, né, que a gente pensa que é difícil de perdoar. Imagina só, né? Perdoar, como que se perdoa alguém que que pratica um crime tão hediondo, né? Quanto um abuso sexual, um estupro, fazer isso com uma criancinha de 4 anos. Como que a gente consegue perdoar uma pessoa, né? Uma pessoa dessa? Na verdade, a gente perdoa toda uma situação.
né? É há um contexto ali. E não é somente pelo outro, como eu falei, como eu estava falando antes da conexão cair. É por nós mesmos. A gente tem que entender que quando a gente não perdoa, a gente bebe de um veneno que está prejudicando só a gente mesmo. A gente está tomando algo que está nos envenenando, Que né, está nos Tânia? matando. Eu Sim, costumo falar que eu trouxe inquilinos para minha vida, né? sim. Ódio, mágoa, rancor que habitavam dentro de mim e eu sustentei eles por muito tempo. Isso. E Isso. talvez a pessoa que nos abusou, a pessoa que fez algo para nós, que falou algo que não foi tão bacana, tá nem aí, Tá nem nem aí. lembra que a gente existe, nem As sabe que a gente pessoas nem existe. lembram. Elas nem sabem. Exato. Às vezes estão lá, né, vivendo a vida dela, né? Estão fazendo tudo que elas têm que fazer e não tá nem aí, sabe? Nem sabe do que você está guardando. Então, gente, tenha ciência de uma coisa. O perdão, né? Aliás, a mágoa, o rancor, a dor, o ódio. Quando você fala assim, eu sei que tem muita gente aqui que pode ter falado isso em algum momento da vida. Essa pessoa, não vou perdoar essa pessoa, ela não merece jamais o meu perdão. Essa pessoa, ela vai morrer e não vai ter o meu perdão. Olha só, eu te Uhum. garanto que quem está morrendo é você. Quem está morrendo por dentro é a sua essência. E vai chegar um momento que você não vai conseguir suportar tudo isso, essa carga, que foi o que aconteceu comigo. Então chegou um momento na minha vida, olha só, gente, quando eu comecei a reviver inconscientemente os abusos que eu sofri, eu me peguei num momento, em uma situação da minha vida, que eu tentei suicídio. Ou seja, eu tentei suicídio porque eu não suportava mais carregar tudo aquilo. E conscientemente eu falava assim, mas como que eu já perdoei? Só que teve uma determinada situação lá atrás, no segundo abuso que eu sofri, que foi o abuso coletivo aos 18 anos, que marcou muito. E isso estava mexendo muito comigo, porque havia uma coincidência de nomes com o principal, um dos abusadores, já na época, que o nome dele era Anderson e o nome do meu marido é Anderson. Então, a mente da gente, a minha mente, na verdade, ela criou uma conexão e começou a enviar, né, tipo, os gatilhos mentais para poder, que dispararam, né, essas emoções negativas, e eu comecei a reviver inconscientemente. Eu pensei, Tânia, chegou um momento da minha vida que eu pensei assim, não tem jeito, então vou me matar. E aí, vou matar, é o único jeito, né? Eu sou uma pessoa desprezível. Eu não sei por que eu faço tudo isso. Por que eu tenho nojo do meu marido? Por que eu tenho tudo isso? Ele é uma pessoa tão boa comigo. Por que eu faço isso? Então eu pensava que o problema estava em mim. Quando, na verdade, foi alguém que me feriu e eu estava carregando uma culpa que não era minha. Porém, Exatamente. é, Exatamente. É isso que porém, acontece. é isso que acontece, Tânia. E depois que eu percebi que eu não precisava mais carregar aquela culpa que era minha, quando eu tomei ciência, é por isso que eu falo para todo mundo, gente. Olha só, busca conhecer a verdade, busca o conhecimento da sua essência, do seu interior. Onde é que está a verdade? Tem gente que me pergunta assim, Juliana, mas qual a verdade? Né? Quem que tem razão? Eu disse, quem tem razão é o seu eu interior. Vai buscar a resposta, está aí dentro de você. O poder está dentro da gente. A gente tem que E até buscar. esse poder tá corretíssimo, e até porque, né, Ju, eu queria muito que tu falasse do teu primeiro abuso principal, que foram com Sim, os 4 aninhos, né? Uma isso. inocente total. O que que acontece com a cabeça de uma criança? Ela começa a se detestar, Isso. né? Ela começa a criar fantasias dentro da mente que provocam tudo isso, que levam ela que te levaram ao caminho de um segundo abuso. E esse Justamente. coletivo, né? Justamente. É uma reprodução. Gente, vocês não têm noção. A minha vida toda, depois que eu tomei o conhecimento do que era a mente humana, quando eu fui buscar tudo isso, quando eu fui buscar as respostas dentro de mim, Tânia, eu percebi que a minha vida toda eu me permiti ser abusada. Eu me permiti que a minha vida toda eu sempre buscava situações e pessoas, por mais absurdo que pareça, tá, gente? Eu sei que é difícil compreender para algumas pessoas, mas haviam situações em que eu precisava reproduzir aquele padrão, afinal de contas, foi a maneira como a minha mente armazenou, né, aquele padrão, e eu reproduzia na minha vida. Então eu me permitia ser abusada financeiramente, a minha paciência, por ser uma pessoa muito doadora, as pessoas sempre se aproximavam de mim, tiravam, sugavam de mim, e depois eu me via sem nada, e nunca ninguém me ajudava, eu sempre ajudava todo mundo, e ninguém me via. E eu falei assim, gente, porque eu me permito ainda
ajudar tanta gente, né? Minha vida financeira estava, me desculpa a palavra, mas estava uma merda, porque eu não conseguia juntar dinheiro, eu não conseguia fazer nada. Gente, vocês não têm noção. As consequências de um trauma, de um abuso, são devastadoras. E, assim, tomou uma proporção gigantesca em toda a minha vida, aliás, em todas as áreas da minha vida. Nos meus relacionamentos, com os meus amigos, com a minha família, com os meus filhos, com financeiro, né, profissionalmente falando, eu não sabia que rumo tomar, eu não sabia o que fazer da minha vida, porque sempre tinha algo que bloqueava, sempre tinha algo que estava ali me impedindo, e eu sempre buscava situações em que Que eu me permitia ser abusada. E o que eu costumo falar para as pessoas que procuram um atendimento, né? A nossa mente, ela costuma fazer aquele caminho, né? Ela Sim, faz aquele caminho, né? E ela faz aquele caminho como se fosse no meio da floresta, ela baixa aquela mata e ela continua fazendo aquele caminho. Para ela é muito difícil, gente, até que a gente não vá lá e fale para ela que não, que ela pode mudar. Ela continua repetindo o mesmo caminho. Por isso que eu digo, ninguém pode dar o que não tem. Nem eu, nem você e nem ninguém. Ninguém pode dar o que não conhece como verdade. Por isso sim, que eu falo, gente, vocês acham que um ladrão, vocês acham, até o próprio abusador, né, Ju? A sim. pessoa que te abusa, você acha que ela nasceu assim? Não, Não, não. não. Ela foi. Gente, é um assunto bem delicado, né, Tânia? Mas que as pessoas precisam ter conhecimento disso. Vocês precisam entender que não se nasce um abusador, não se nasce um ladrão, não nasce um criminoso. Nasce uma criança. Por mais que essa criança tenha ali no ventre da mãe, que a gente sabe que a personalidade já vem sendo formada ali, mas Exatamente. mas essa pessoa, no decorrer da vida, ela é programada segundo o que ela aprende ali naquela primeira infância, na infância, né? A gente vai aprendendo a ser como nós somos hoje, né? Principalmente através dos nossos pais, que são as pessoas de maior autoridade em nossas vidas. No entanto, Exatamente. os nossos professores, as pessoas próximas a vós, tios, tias, pessoas, tem tudo, há todo um contexto. Isso justifica, gente, uma pessoa, por exemplo, que nasce numa periferia onde se vende drogas e se mata e se rouba. Essa pessoa cresce, tá, naquele meio, ela sabe que depois que ela atinge a maturidade, ela sabe que aquilo é errado, porém, ela faz. Por que ela faz? E ela fala assim, é difícil não fazer. Eu não sei porquê, eu sei que é errado, mas é o único jeito que eu tenho. Ela, além de estar no meio, é por isso que é tão difícil, na força de vontade, né? Que tem algumas pessoas que conseguem, né? Que saem desse meio e você vê uma vida totalmente diferente, vivendo uma vida diferente. E essas pessoas que estão vivendo bem, longe dessa criminalidade, você vê essas pessoas longe, né? Essas pessoas que tiveram esses padrões, uma força de vontade gigantesca. Porém, na força de vontade, é difícil, gente. É árduo. É E até porque a difícil. mente da gente faz o quê, né, Ju? É como sempre eu falo, ou ela faz isso para informação e ela casa com essa informação e ela Sim, pega isso como verdade e segue uma vida inteira como verdade, ou o que sim, que ela faz, que é muito raro, mas acontece, ela faz isso. E ela não aceita sim. nenhum padrão igual. Por isso que a gente vê, como nesse exemplo que tu deu, muitas pessoas na periferia, tudo se destacando Isso. em vários aspectos na vida, porque elas acabam tendo um rumo diferente, porque elas decidiram fazer o quê? Isso aqui. Isso aqui eu Isso. não quero. Então eu viro as costas para tudo isso, né? Mas é tão importante isso que você falou, Ju, por que que acontece? A gente faz isso aqui para tanta informação, e daí a gente repete padrão, repete padrão, repete padrão e Sim. repete padrão, e não sabe nem o que está acontecendo muitas vezes. Sim. Então, é isso que acontece. Ninguém, volto a falar, ninguém dá para você e ninguém vai dar para nós o que não conhece como verdade, seja o que for. Sim, a gente só consegue oferecer aquilo que a gente tem. E na visão, né, voltando para o abuso sexual, é difícil, gente, não é fácil. Olha só, se fosse fácil, eu não teria percorrido esse caminho todo, tentado suicídio, revivido inconscientemente os traumas, não teria quase destruído tudo na minha vida, a custo de nada, né? É um caminho difícil,
né? O caminho do autoconhecimento também não é fácil, porque você descobre ali no autoconhecimento as suas falhas, os seus defeitos. Mas, gente, você é lindo do jeito que você é. Sabe, esses defeitos que você tem moldam o seu caráter, a sua personalidade, e você vai aprender a lidar com eles a partir de então. Tem muita gente, Tânia, que tem medo. Eu já tive muito cliente em consultório que fala assim: Ju, eu tô com medo de descobrir quem eu realmente sou, porque E eu acho que sou uma engraçado, né? pessoa muito má, eu me considero uma pessoa muito ruim. Olha só, uma cliente falou para mim isso em consultório: eu sou uma cliente, eu sou uma pessoa muito má. Eu tenho medo de encontrar com essa pessoa má. E eu falei assim: você tem que ter esse conhecimento, você tem que buscar isso. Só você sabendo o que é, qual a causa do problema, é que você consegue ressignificar, dar um novo sentido, mudar o rumo das coisas. Se você não sabe onde Exatamente. está, você não consegue fazer isso. Exatamente. E assim, como é maravilhoso a gente poder olhar para trás, né, Ju, e falar assim, Sim. quem sou eu? Quem era eu? Onde estou? Né? Eu costumo brincar. Meu Deus, a Tânia que entrou na Omni era uma Tânia. A Tânia Sim, que saiu da Omni era outra Tânia. é E outra como pessoa. maravilhoso a gente olhar para trás e entender que somos seres humanos em construção. E Sim, como é importante a gente entender, ok, erramos, aconteceu o abuso, aconteceu as escolhas erradas, ok, mas nós devemos seguir. sim, Vamos seguir. E as pessoas não entendem, não têm esse entendimento que elas podem seguir a vida, se sim. perdoando, fazendo escolhas novas. E uma das coisas que mais eu acho muito interessante, Ju, não sei se acontece isso contigo também, é que as pessoas chegam e falam assim, mas eu tenho 40 anos, 50 anos, que eu vou recomeçar? Como que eu vou olhar para trás de tudo isso que eu perdi? Como eu vou olhar para o meu abusador? Meu abusador ainda convive comigo. Sim. Gente, eu recomecei com quase 40 anos de idade. Eu fui para Omni Brasil com 40 anos de idade. Me tornei terapeuta um pouco antes. E tô aqui. E você tá Sim, aí, né, Ju? E a sim. gente tá revivendo. E vamos lá. E as pessoas se condenam demais, não se perdoam. Por isso que eu falo, o perdão maior é para quem, Ju? Pra É a gente. gente. É pra gente, são pra vocês. Vocês merecem se dar esse presente, sabe? Aquela pessoa que te causou dano, ela às vezes não tá ligando muito pro que ela fez. Tem gente que se culpa, mas tem gente que não. Enquanto você estiver preocupado com o que a pessoa, e não libertar, né? Porque o que as pessoas têm em mente, né? Ah, não vou libertar essa pessoa nunca do que ela fez comigo. Eu nunca vou liberar esse perdão, eu nunca vou fazer isso por essa pessoa. Ela vai morrer. E como eu falei, ela vai morrer assim, e eu nunca, ela não vai ter o meu perdão. Ou seja, é como se a gente estivesse punindo a pessoa, quando na verdade está punido a gente mesmo. Se você faz Exatamente. isso, eu garanto que você não consegue viver tão bem. Eu garanto que isso te corrói, porque quando você lembra da situação, sobe aquela dor. Você sente dentro de você uma angústia, uma dor. Gente, deixa eu falar para vocês, depois que a gente passa pela hipnoterapia, quando eu fiz a hipnoterapia, gente do céu, aí foi que eu, sabe, eu até falei assim pro Michael, ele até entrou aí na É, nossa ai live. mesmo, não é que maravilha, quantos colegas lindos que entraram, né? É, já Nossa, aqui, maravilha. muita gente Paula, o legal. pessoal, a Nayara, beijo para todos. Michael, ai, que maravilha. A gente é Omni, né? A gente Nossa, é... muito Ai, meu Deus, orgulho. é muito orgulho. Eu até às vezes eu falo assim, gente, o que que tem ali dentro? Tem um pauzinho mágico que faz a gente sair, né, vibrante, porque dá vontade de voltar várias vezes. Eu amo aquele Sim, lugar. Mas é porque sim, existe algo bom, existe uma energia, uma vibração muito positiva que está ali em torno de pessoas que estão nessa busca, né, de se autoconhecer, de ajudar pessoas. E isso é muito bom, isso é muito positivo, porque quando essas pessoas se unem, elas vão seguindo num propósito em comum, né, que é o benefício não só de si, mas do outro também. Né? Então, tudo isso colabora para que a gente fique bem, né? E uma das coisas que eu falei, gente, no final da terapia, foi: eu estou respirando, Michael. E eu estou respirando. E eu estou respirando. Pela primeira vez eu estou respirando. Ou seja, eu tinha uma dificuldade imensa
em respirar. Às Sim. vezes eu tinha falta de ar, né? Eu tinha crises, às vezes. Algumas vezes meu marido, abraço mesmo, não conseguia, né? Quando as pessoas me abraçavam, eu já ficava muito incomodada, ficava muito mal, não queria que ninguém chegasse perto. E depois da terapia, eu falei, gente, eu tô respirando. Eu tô respirando. E foi muito libertador. Gente, foi muito libertador. Porque quando você se permite tratar de dentro para fora, você encontra. É como você falou, você recomeçou. Eu também recomecei, eu também. E é maravilhoso. É É muito maravilhoso. maravilhoso. É muito maravilhoso. Um abuso, deixa eu te falar uma coisa. Um abuso, ele não pode destruir a sua vida. Um estupro, um assalto, uma morte de alguém muito querido, tá? Um momento de pandemia, tá? Uma falência, nada pode destruir você. A única coisa que Exatamente. pode destruir a gente é quando a gente se permite desacreditar do quanto a gente é capaz de conseguir. Porque a gente tem, Tânia, aí no mercado, tem milhares de exemplos de pessoas que estiveram no fundo do poço. E teve uma frase que eu até postei ontem no meu Instagram: o perder-se é encontrar-se, porque você não busca nada do qual você não quer achar. Se você sai em busca de alguma coisa, é porque você quer encontrar aquela coisa. Então é Exatamente. E quando eu você falo se vê assim, perdido, pode falar. oi, eu digo assim, é uma resiliência isso que você diz, né? Sim, Vamos ser resilientes, sim. né? Eu estava comentando aqui com a Marina, com a maravilhosa Marina que cuida dos meus vídeos. Gente, a gente entrega a nossa vida como se ela tivesse um tutor. Você já Sim, observou isso? Como se eu tivesse sim, um tutor na minha vida e esse tutor ele vai ter que seguir a minha vida. Quem é esse tutor? É o ódio, a mágoa, o rancor, aquela sim. pessoa que me abusou, aquela falência. Gente, sejamos resilientes, é o que a Ju está falando. Isso, Resiliência, ressignifica essa tua vida e vai ser isso. resiliente, É vai começar isso. a viver, né? Tira. Recomeça. Fala assim, não quero mais tutora, a partir de hoje eu sou grandinha e vou viver minha vida. Isso. Você Arranca esse tutor. é protagonista da sua história. É você que tem que assumir o comando. Você tem que tomar a direção. Você tem que arrancar, tá? A direção das pessoas que você está permitindo que comandem a sua vida. Por exemplo, essa pessoa que me abusou, ela estava comandando, ela estava, digamos que, vamos colocar num contexto em que vocês consigam entender. Existe uma pessoa dirigindo um carro, né? Esse carro é meu, mas eu dou a direção para uma outra pessoa comandar. Então, quem estava comandando o meu carro, né, eram meus abusadores. Quem estava na direção eram eles. E quando uma pessoa está na direção, ela leva você para onde ela quiser. Não é um Uber Exato. que você dá o caminho lá e o Uber chega onde você quer. Não. Muito pelo contrário, quem está no comando é quem vai comandar. A palavra já diz tudo. Vai direcionar você. E eles me direcionavam para reviver o quê? Inconscientemente os meus traumas. E eu ficava muito mal. Depois que eu entendi que eu precisava assumir o comando e tomar essa direção da minha vida e dizer, não, a partir de agora sou eu que tenho controle. Eu joguei eles para fora, peguei o meu volante do meu carro e saí sozinha sem eles dentro de mim. Ou seja, eles foram para fora. Eu consegui expulsá-los através da hipnoterapia. Eu consegui, de uma maneira, quando a minha mente e o meu corpo estavam relaxados, né, eu consegui entender, eu consegui ter mais concentração, eu consegui focar na solução do meu problema. E é por isso que é tão necessário, gente, você passar, né, a entender que é dessa ajuda que a gente precisa, né, de um Exatamente. processo de terapia, porque de maneira consciente, a gente conversando aqui, você vai ter alguns pontos que você vai saber que precisa melhorar, tem algumas coisas que você consegue pegar, caramba, isso aqui já mudou um pouco, mas não é tão profundo. Então, para você solidificar isso, para você, digamos que, deixar algo permanente na sua vida, é necessário que você faça um trabalho mais profundo e arranque o mal pela raiz, né? E Claro. tire mesmo aquele mal que está ali consumindo, que está lhe envenenando a sua vida e não está fazendo você florescer, não está fazendo você ser quem você quer ser para sua vida. E porque tem outra pessoa no comando e essa pessoa é a pessoa que te magoou, é a pessoa que está aí causando essa dor aí dentro de você e não você.
né? Então, toma o comando da sua vida. Não deixa mais que as pessoas façam isso por você. Faça você. Toma o controle. É difícil, mas é possível, muito possível. Foi para mim, foi para Tânia e é para você também. Claro, e eu quero que tu diga, principalmente com essa história tua de abuso, porque quantas pessoas nós atendemos. Sim, Muito difícil, muitas. né? Você vê assim aquela pessoa sendo, né? E ela fala, eu pego inúmeras pessoas que chegam para mim e falam assim, Tânia, como que eu vou perdoar? Como que eu vou Sim, perdoar? Eu não sei como eu perdoo. Gente, olha o exemplo da Ju. é isso. Ela perdoou e hoje está plena, maravilhosa. Eu me Sim, perdoei de inúmeras coisas que eu fiz na vida e sim, segui a minha vida. Estou seguindo, né? Estou seguindo a minha vida. sim. Então, é o perdão Estamos que a gente seguindo. tem para a gente. É possível, sim, perdoar. É difícil, É sim. difícil. É difícil porque você vai, no momento de terapia, você revive coisas. Você vai reviver aquela dor. Mas o que eu acho mais incrível é que teve uma cliente minha que ela sofreu abuso. Sofreu abuso aos 8 anos. Foi um padre que abusou ela. E ela falou assim para mim: eu não sabia como perdoar. Né? Ela tinha aversão à religião, a tudo, justamente por causa desse abuso. Né? Ela não conseguia ir para a igreja, não conseguia se conectar. E ela gostava muito, ela acreditava em Deus, mas ela falava: eu não consigo. Tânia, o que eu acho mais incrível é que ela falou bem assim, Ju, quando terminou o processo, ela falou: meu Deus do céu, as pessoas precisam saber o que é isso, as pessoas precisam entender o que é Ex- perdão de verdade. O que não significa, ela mesma falou para mim, o que não significa que eu tenho que passar a mão na cabeça daquele padre. Ele foi errado e muito errado. Ele fez uma coisa Exatamente. terrível. Ele fez algo que nunca deveria ter feito com uma criança, né? Assim como os meus. Nada justifica o que eles fizeram comigo, gente. Eu não quero jamais que dizer aqui que eles são bonzinhos e que tudo certo, vou botar eles já dentro da minha casa agora. Tem gente, o perdão, o problema do perdão, Tânia, é que as pessoas acreditam que quando você perdoa, você tem que passar a ser amiguinho, você tem que passar a andar, você tem que passar a beijar as pessoas que te Exatamente. magoaram, tem que tratar de uma maneira diferenciada, porque a partir de agora vocês devem ser amigos. Não, você não deve ser amigo da pessoa que te magoou. Na verdade, você não deve nem ser amigo das pessoas negativas. Pessoas que te jogam para baixo, pessoas que... Até pessoas da família. Eu tenho uma colega terapeuta, colega nossa, né, de formação da Omni, que ela falou isso para mim ontem. Ela falou: Juliana, eu tive que me afastar dos meus pais porque eles eram pessoas tóxicas e estavam destruindo a mentalidade que eu consegui adquirir lá na Omni. E foi tão incrível o processo que eu tive que fazer isso para o meu bem. Porque se eu não fizesse, eu sabia que em algum momento aquela toxicidade toda, aquela negatividade deles ia me influenciar, ia fazer alguma coisa comigo. E aí é Exatamente. esse ponto-chave. Você não É, pode deixar que essas pessoas te influenciem. exatamente. E outra, não quer dizer isso que você vai brigar com essa pessoa, que você vai criar uma guerra com essa pessoa, ou como você mesmo disse, ai, Sim, como que eu vou abraçar a pessoa que me abusou? Não, você não precisa. não, Você não não, precisa. Mas você precisa entender que o que que vai acontecer? Ela não faz mais parte da sua vida. Que sim, aquelas coisas que aconteceram é passado. é, E realmente, que pena, né, Ju, que a gente não consiga tratar os abusadores. Porque é eles são o quê? justamente isso. Repetição, repetição. Aí eu sei que muita gente vai dizer assim, vocês estão doidas, olha as pessoas fazendo mal. Gente, nós somos repetição. Eu Isso. atendi um caso em que a pessoa era abusiva com o homem, o esposo era abusiva com a esposa, né? Sim. Batia. E toda vez que ela vinha, ela fazia terapia, psicanálise comigo, e um dia eu tive a oportunidade de conversar com ele, e ele falou assim para mim, eu nem sei por que que ela reclama tanto. Ela acha que isso aí é apanhar. Na hora me deu uma revolta, assim, eu tinha vontade de chegar e dizer, cara, pelo amor de Não Deus, faz né? isso, né? Isso. Mas depois eu entendi o que que era aquele tapa que ele dava nela. Não que esteja certo, vamos deixar bem claro aqui, porque senão daqui a pouco o povo Nunca vai vai estar dizer, nossa, a certo. Tânia e a Ju estão a favor do povo. Não. Isso. Mas o que que Não, acontece? jamais.
ele apanhou tanto na vida, eu vim saber a história dele, ele levou tanto tapa, ele era acorrentado quando era pequeno, ele teve uma série de problemas que o tapa que ele dava na esposa não significava nada, tipo assim, ela tá Para reclamando do ele. quê? Isso aqui não é nem Sim, apanhar. sim, Tu entende? Não está certo. Mas o nunca que vai eu dar quero certo. dizer é a repetição. Então, a nossa mente só constrói o que nós falamos, o que ela Sim. vê como verdade, Eu né? falei, Tânia, para o que você está falando aí, eu falei, inclusive, numa das lives que eu fiz com o Michael, e que muita gente entrou em contato comigo, me perguntando como que você quer fazer isso? Você é louca? E eu falei assim, eu quero encontrar, tá, o meu primeiro abusador, o abusador dos 4 anos. Mas eu não quero, gente, encontrar ele para apontar ele, sabe? Eu não quero encontrá-lo para dizer, eu quero encontrá-lo para dizer, olha só, o que você fez foi errado, foi muito ruim, prejudicou a minha vida toda, mas eu também sei que você está muito ferrado, eu sei que você está muito prejudicado. E se você não tratou isso ainda, eu estou aqui para te ajudar, porque eu não quero que outras crianças sofram o que eu sofri. Meu crime prescreveu, Exatamente. né? Meu crime prescreveu, eu tinha 4 aninhos, hoje eu tenho 33, então quase 30 anos depois. Então não tem porquê, né? Eu agora eu buscar um certo tipo de justiça, né? Que não vai fazer nada, não vai me ajudar, não vai agregar em nada. Exatamente. Mas eu posso evitar que essa pessoa faça com outras crianças. Eu posso fazer com que essa pessoa supere e também tenha uma vida diferente, né? Também tem uma vida melhor, porque eu já ando buscando informações sobre a pessoa e eu fiquei sabendo que não está nada bem. E também sofreu abuso, né? Eu soube disso, também sofreu abuso. E até que ponto esse rapaz, que hoje já é um senhor, até que ponto, né, naquela época ele fez isso, até que ponto ele foi lesado também? Até que ponto lesaram Exatamente. ele para ele adquirir aquele padrão e reproduzir Exatamente. comigo e muito provavelmente com outras crianças, que inclusive o abuso que ele cometeu comigo, né, ele cometeu com outras crianças da minha família. E essas crianças, uma delas, eu tratei, né? Me pediu ajuda e falou, eu também fui lesado pelo mesmo rapaz e a sua história é igual à minha. E aí eu falei, eu te ajudo. E aí foi lindo o processo, porque foi uma pessoa que eu amo muito da minha família e que sofreu o mesmo abuso que eu, pela mesma pessoa. E, E a e, e o pessoa não processo se foi dá, o incrível. abusador não se dá por conta, né, Ju? É muito Não, triste, como assim a gente fica com raiva, sim, sim, não tem como. né? Mas assim, ó, é um processo e daí tu fica pensando. Eu já peguei abusador, eu já peguei uma pessoa abusada, que eu vim saber a Sim, história, vim pesquisar, e o abusador dessa menina foi abusado coletivamente como você foi. Um homem ser abusado coletivamente é muito horrível. é, Então a mente dele passa a fazer tanta confusão que ele sim, acaba repetindo a cena, acaba achando isso normal, acaba sim. achando isso tranquilo. Então o que que a gente tem que fazer? Perdoar, perdoar. Sim. Gente, não é dizer amém, não é você passar por um Não. abuso, ver uma criança sendo abusada e falar, oh, tá tudo bem, deixa. Sim, Não, você vai defender, você vai cuidar, você vai fazer o possível por essa sim, criança. Mas, sim. acima de tudo, o perdão. O O perdão, ele é perdão. essencial. Ele é essencial porque, gente, tem um programa de TV, inclusive aqui no meu estado, que o apresentador fala assim, quando ele é um programa policial, né? E eles falam assim, tá com pena do bandido, né? Leva pra tua casa. E aí eu pensei esses dias, eu pensando, meu Deus, tem gente que acha que perdoar é colocar a pessoa dentro de casa. É levar a Exato. pessoa para morar com ela, conviver com ela e, tipo, serem as melhores pessoas do mundo depois disso, quando na verdade, como eu falei, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com você ser amigo, com você abraçar, com você estar próximo. Só que, Tânia, Exatamente. a nossa sociedade
ela ensina esse tipo de perdão. O perdão do qual você tem que caminhar junto com a pessoa, né? Que para você perdoar, você tem que ir lá, tem que abraçar essa pessoa, tem que dizer que perdoa. É bom fazer isso quando você consegue adquirir uma maturidade suficiente para fazer isso, é maravilhoso, tá? É bom, vai ser bom para você, não vai ser bom para outra pessoa não, tá? Vai ser muito bom para Exato. você. Inclusive, Exato. se você for perdoar alguém que fez algo com você e ela ainda se culpa pelo que fez com você, quando você lançar o perdão, a consciência dessa pessoa vai torrar, vai queimar, porque ela vai dizer, meu Deus, eu destruí a vida dela e ela tá me perdoando, eu não acredito nisso. Eu não Eu acredito digo que nisso. é a melhor vingança, né? O perdão muitas vezes é a melhor Isso vingança. E é a melhor. eu trabalho muito com o perdão, até eu fiz uma frequência do perdão. E é impressionante como as pessoas falam para mim. De cada 10 mensagens que eu recebo, 9,5, tem vezes que 10. As pessoas dizem, eu não sei perdoar, eu não entendo o Isso. perdão. Como que você consegue perdoar? Gente, assim, ó, eu quero explicar uma coisa. Eu sei que tem muito cristão que nos acompanha, Sim. apesar de muitas pessoas acharem que a hipnose é uma magia, não tem nada a ver, é uma É, ciência da mente, tá? Eu tô vendo algumas pessoas que são cristãs nos acompanham. Gente, sim. a própria Bíblia nos fala o quê? Quando Pedro pede para Jesus, né? Senhor, quantas vezes devo perdoar? O que que Jesus responde? 70 70 vezes. vezes 7. Jesus falou isso por quê? Porque para ele pegar na calculadora 70 vezes 7 vou perdoar? Não. Não. Perdoa sem limites. Honra teu pai e tua mãe para que tenha vida em abundância. Deixa que ele viva lá e Isso. você perdoe 70 vezes 7. Perdoa quantas vezes preciso for. Gente, pare e analisa quantas coisas a gente erra por dia. Quantas vezes a gente se torna um Inúmeras. abusador, não sexual, mas um abusador de Sim. opinião. Quantas vezes a Sim. gente. Ninguém nunca apontou o dedinho para um lado, não. Nunca ninguém fez nada disso. Tânia, o que eu acho incrível do que você está falando, eu pegando o gancho dessa tua fala, o que eu acho incrível é que eu fiz um post e publiquei no Instagram, aqui no Instagram, falando sobre que eu sobrevivi ao abuso sexual e contando a história da Juliana de 4 aninhos. Teve uma pessoa que fez um comentário lá, que eu recebi mais de 400 comentários na foto, e num desses comentários, uma pessoa falou assim, que absurdo você perdoar essa pessoa, ele merecia pena de morte. E outra, se você tá perdoando tão fácil assim, essa história me cheira mal. Eu acho que você tá querendo a promoção, ibope, alguma coisa do tipo. Eu disse, gente do céu, como que Perdoar fácil pode? assim, quase 30 anos depois, é perdoar fácil assim? Diga! Será que foi tão fácil para mim? Gente, uma pessoa tentar suicídio, chegar ao ponto de tentar suicídio, será que foi fácil para mim? Ressignificar isso? Será que foi fácil para mim chegar onde eu cheguei? Caramba, passar pelo que eu passei, será? Então, eu falei assim, gente do céu, as pessoas, elas julgam, né, muito. E esse julgamento é terrível, porque quando você aponta o dedo para a pessoa, você esquece de olhar para si. Então, para de apontar mais e olha mais para você. Olha mais para o seu eu interior, né? Mas Olha é mais para aquela suas velha história, atitudes. né, Ju? Quando Pedro fala de Paulo, sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Costumo falar Isso, isso quase sabe todo mais de dia, né? Pedro do que de Paulo. É Tá. verdade. Se Então, você assim, fala, o é que assim. está tão podre dentro de mim que eu tenho que refletir no próximo e jogar essa culpa para ele? Então as pessoas veem assim, ó, como esse teu exemplo, pois é, por que que ela de repente, assim, né, ela perdoou tão fácil, é uma autopromoção, é para ter mais seguidor, é para isso, para vender um tratamento. Gente, e o que a pessoa passa? É. Você não sabe o que a pessoa passa. Eu costumo falar, eu tive 3 tentativas suicidas. A minha primeira tentativa suicida foi com 10 anos de idade. O que uma criança com 10 anos de idade entende como morte ou como vida? E você acha isso fácil? Não é. Então, Não não é é. fácil, Quanto a gente trabalha dentro da gente, quanta terapia, quanta Sim, correção.
né? Quanta auto-hipnose, né, Ju? Muita auto-hipnose todos os dias. Inclusive, eu vou para vocês, né, falar para vocês, eu também faço, eu tenho minha terapeuta, tá? Eu tenho uma colega minha de trabalho que, inclusive, segunda-feira eu tô indo para ela novamente. Gente, a gente tem que estar constantemente buscando se tratar. Não é só o Sim. outro que vai passar por tratamento, a gente tem que continuar se permitindo desbloquear, se permitindo tratar, até porque no meu caso, são 33 anos de coisa lá que eu vivi durante a minha vida toda, né? E que às vezes sempre surge alguma coisinha que a gente se sente mal e a gente precisa estar constantemente em busca dessa Juliana aqui de dentro, desse eu aqui de dentro, do seu eu interior, né, Tânia? E até porque a gente ressignifica o quê? A nossa mente não sabe o que é passado, não sabe o que é presente, não Isso. sabe o que é futuro. É. Então a gente busca as emoções, gravar nos picos de emoções que estão lá, que eu Sim, costumo falar que a nossa mente cria verdades mentirosas e verdade sim, e mentiras verdadeiras, ok? A gente vai lá e ressignifica. E sim. tudo que a gente vai passando, a gente é dualidade. Nós somos amor e ódio, nós somos alegria e tristeza, nós somos bondade e falta de bondade. E a gente precisa toda hora estar ressignificando, Sim. inclusive nesse teu exemplo, para não ter maus olhos para com essa pessoa e olhar para ela com misericórdia e pensar o que está nela É. de tão ruim que ela reflete em mim como se eu estivesse sendo a pessoa errada da história, eu tentando ajudar quantas crianças, né, Ju, quantas moças, Você não quantos tem homens. noção, Tânia, quantas pessoas eu atendi online depois que eu compartilhei esse post. Inúmeras pessoas, inclusive algumas pessoas que não tinham condições nenhuma, meninas de 14, 15 anos, de outros estados. Atendi gente de Manaus, atendi gente do Ceará, da Bahia, do Paraná, de Santa Catarina. Pessoas que eu atendi online e que essas pessoas, né, gente, lembrando, a consulta online foi só uma consulta, não foi um processo de hipnoterapia, porque no meu conceito, né, eu acredito muito no presencial para o processo completo, profundo, tá? Mas eu atendi, eu conversei com algumas meninas e essas meninas, 15 anos, 14 anos, estavam dentro da casa dos pais, onde o próprio pai era o abusador, e elas diziam para mim, Juliana, eu vou desistir. Eu ouvi de meninos, de homens, inclusive um homem que entrou em contato comigo de Portugal. E ele falou assim, Juliana, ninguém fala sobre o abuso masculino. Pelo amor de Deus, os homens sofrem isso, eu sofri isso, eu tenho amigos que sofreram. E é muito pouco falado. E as pessoas não entram nesses detalhes. Eu tratei gente em meu consultório, um rapaz, tá? Que ele sofreu abuso. E ele, quando ele era criança, veio à tona o caso dele, os amiguinhos dele ficaram sabendo. E o que foi que aconteceu? Os amiguinhos começaram a chamar ele de viadinho, Ah, né? eu vi seu post. Uma espécie de bullying, né? Ah, você é um viadinho, você é viadinho. E ele, o que foi que ele fez? Ele se escondeu, ele não saía de casa, ele era um menino introvertido, até a fase adulta. Ele, para trabalhar, ele tinha dificuldade, para tudo, para se relacionar com pessoas, ele tinha muita dificuldade, era muito sensível, desenvolveu crise de síndrome de pânico, ansiedade, quase uma depressão, né? Pensou em se suicidar, né? E depois ele falou assim, por que eu tô assim? Então, quando a gente tratou em terapia, ele falou, eu precisava muito disso. Eu precisava mudar isso. E E é até porque terrível. no homem, né? Não achando, gente, pelo amor de Deus, tá aqui com a mulher, seja bom, tá? Mas com Sim, o homem existe toda uma masculinidade. Existe o ego, o homem é provedor, né? Se for isso. ver, o homem é provedor. Então, o que que acontece? Imagina uma criança ser abusada, homem ser abusado e ter que ficar Sim. quieto e passar. E o meu ego, aonde fica? Por E a isso que eles se construção de uma calam. família. Como eu vou ter uma esposa e contar para minha esposa que eu fui abusado? Sim, Como eu vou cuidar disso? Gente, é algo muito delicado. É muito. muito, muito delicado. E a gente precisa entender que isso pertence aos nossos dias, aos meus, aos teus, aos nossos, e que nós Sim, precisamos o quê? Ajudar essa pessoa a perdoar. E para sim. de apontar o dedinho para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, que isso não tá legal. Esse Isso. apontar o dedo é muito delicado. Antes Eu de você comparo estar esse dando.
eu comparo, Tânia, esse apontar o dedo que você está falando com uma parte da Bíblia, né? Que eu leio muito a Bíblia, porque eu acredito que é um livro muito essencial na nossa vida. E tem uma Sim. parte da Bíblia que fala, quando Jesus fala que a gente não deve julgar, né? E no momento em que Madalena, pelo pecado da prostituição ou adultério, né? Ela tá ali, ele para ser apedrejada, e ele pega e fala assim: atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E ninguém teve coragem de direcionar a pedra. Então eu falo para as pessoas, para onde vocês estão direcionando a pedra? A pedra pode ser a sua língua, a pedra pode ser uma atitude, a pedra pode ser as pessoas que você vai lesar, né? Que você vai criar alguma coisa na vida delas, principalmente a nossa língua. Através da língua a gente destrói outras pessoas, porque a gente abre a boca para falar tá errado, quando na verdade você nem, não tá tão certo assim, até porque ninguém é 100% certo. E você deu um exemplo maravilhoso, brilhante com relação a isso, que são essas pessoas que apontam, né, que falam, que julgam. E esse tipo de julgamento deve ser extinto da nossa parte. E a gente tem que se policiar, sim, com relação a isso. E com a hipnose, a gente Exatamente. consegue mais fácil, né, Tânia, fazer isso. Porque Sim. A quando a gente hipnoterapia trabalha é fantástica, né? É isso, fantástica. porque quando a gente Fantástica. trabalha isso e a gente reprograma lá na nossa mente, no nosso subconsciente, né? Essa informação de não aponta, não julga, não fala isso, porque você não sabe o que essa pessoa está passando. Eu sempre fui uma pessoa muito fácil de não julgar, né? Eu nunca gostei muito de apontar o dedo para outras pessoas, porque eu sempre li a Bíblia, eu sempre gostei dos princípios de Deus. Só que eu estava vivendo um princípio religioso, onde eu seguia doutrinas de homens, onde na verdade isso estava me destruindo também. Até porque Sim. eu sou uma pessoa, né, que inclusive eu ouvi uma vez de um líder religioso que ele falou assim: você chama muito atenção, você é muito bonita, isso é muito ruim para você. E eu falei assim: por que é ruim para mim? Porque você vai atrair o olhar de muitos homens. Aí eu falei assim: eu posso até atrair o olhar de muitos homens, mas será que o pecado está em mim? Ou está nos homens que olham? O pecado está onde? Exatamente. Está na mente. O pecado está aqui, né? Está dentro da nossa mente, está na nossa cabeça. Então, se o pecado está na mente, por que ele olha para mim e por mais que eu seja uma pessoa atraente, ele está me julgando como uma pessoa fácil, né? Então, eu tentei, Tânia, inclusive mudar o meu corpo todo, tipo roupa, tudo. Na época que eu estava vivendo essa religiosidade, né, para buscar, para não ferir os princípios de Deus, e eu comecei a me destruir. E aí eu comecei a definhar, eu comecei a cair cada vez mais, e eu dizia, gente, eu não posso ser bonita. Aí eu falo, teve um tempo, Tânia, que eu perguntei assim: Deus, por que o Senhor me fez atraente? Por que o Senhor me fez bonita, então? Por que eu tenho características que as pessoas Perfeito. consideram bonita, né? Por que eu tenho... Aí eu me julgava, sabe o que, Tânia? Eu falava assim: hoje eu sei por quê. Eu me culpava, né? Então, eu me culpava porque eu acreditava que desde pequenininha eu já era bonitinha e eu tinha atraído esses abusadores para mim. Eu me sentia tão Que coisa culpada que eu falei: linda. fui eu, a culpa foi minha. Eu falava isso para mim antes de tratar. Eu falava: ai meu Deus, eu com 4 anos eu já era bonitinha. Com certeza eu atraí aquele cara lá para mim, a culpa é minha, não é dele não. Com 18 anos, eu falei, pior ainda, que eu já era formada, já tinha um corpo bonito, eu era modelo, eu desfilava muito. E aí eu falei assim: não, eu tenho certeza que com 18 anos, ai meu Deus, aquilo foi culpa minha. Fui eu que procurei aquilo, fui eu que fiz eles pecarem, né? Como eu ouvi do meu líder, né, religioso na época, que eu era assim, que eu era esse tipo de pessoa. E aí eu falei assim: gente do céu, então eu sou um ser desprezível. Então, se eu sou Quanta tão crença, bonita, né? isso, Quanta se eu sou crença bonita limitante, meu e tô Deus. atraindo esse tipo de coisa para minha vida, então vou me matar. Então vou me destruir, porque não faz sentido eu ser bonita e continuar pecando. Então eu acreditava que o pecado estava em mim, quando na verdade está nas outras pessoas, né? Está na mente Exatamente. humana, está na mente humana. E o que é pecar, né? Pecar é você infringir um princípio. E que princípio é esse? Um princípio seu. Não necessariamente um princípio Um que você outro. acredita de doutrina, de uma regra de Exatamente. alguém.
né? Exatamente. A doutrina do outro é o que eu vivo dizendo, gente, o que que seria do branco se todo mundo gostasse do preto? O que Isso. seria, sabe, do ovo se todo mundo quisesse só comer carne? Então, assim, ó, são crenças limitantes. E olha onde chega, que coisa absurda. Que coisa Sim, absurda, né? A pessoa tem um entendimento que isso. o pecado está no outro. Gente, Isso. não é assim. Não é assim. Não. E claro, os princípios, eu sou cristã, eu tenho os Sim, princípios do meu Senhor Jesus, de Deus. sim, eu também. Acreditem em que vocês acreditarem, e tá maravilhoso, gente. Cada um tem Isso. sua crença, ok? Eu também leio a Bíblia como um princípio da humanidade. Para mim, Sim, um princípio além da vida, né? isso. Então, gente, não deixem se impregnar com essas doutrinas, seja elas quais forem. E o Isso. mais importante é olhar com misericórdia para o próximo. Eu vivo falando uma coisa, eu adoro a quântica, amo a quântica. Eu acho que eu seria uma ativista quântica maravilhosa. E eu acredito e sempre falo no consultório para as pessoas assim: vamos lá, a ciências quântica hoje explica o quê? Somos centelha divina de uma matriz divina, ok? Sim, Perfeito. A Bíblia nos diz o quê? Somos a semelhança do nosso Criador. Devemos sim. amar a Deus sobre todas as coisas. Coisas. Vamos juntar o cristianismo, o cristão, a Bíblia, né? Com Isso. a ciência. Quem somos nós? Partícula de Deus. Quem devemos Sim, amar? Nos amar acima de tudo. sim. Deus não é. A gente ouve muita coisa assim que Deus está muito longe. Não! Deus está aqui. Tá Deus é um dentro da pedacinho da gente. gente. A gente é o Então, templo dele, né? nós somos o templo do Espírito Santo, devemos cuidar da Sim. gente. E se a própria ciências hoje se rende dizendo que somos centelha divina de uma matriz divina, meu Deus, olha que coisa Olha linda, que coisa. que coisa maravilhosa, tu entendeu? Então vamos unir tudo isso. Quem que a gente tem que amar? Se amar. A gente tem Isso. que olhar para dentro de si, a gente tem que botar os princípios nossos. Vamos retomar, vamos ver quais são as crenças limitantes que nós temos, o que nós Tânia, temos como verdade. isso. Qual o primeiro mandamento de Deus? É Amar amar a Deus sobre Deus todas sobre as todas coisas. as coisas, Se exatamente. nós, seres humanos, somos imagem e semelhança de Deus e Ele habita em nós, isso significa que nós devemos o quê? Nos amar primeiro. Então, não Exatamente. tem como a gente amar o outro, se doar pelo outro, fazer o melhor pelo outro, se a gente não faz o melhor por nós mesmos, se a gente não se ajuda primeiro. Exatamente. E quando a gente divide essa morada com essas coisas negativas, que são as coisas que não nos fazem bem, que é aquele inquilino que eu te falei, né? Sim, Quantos inquilinos que a gente tem dentro da gente? Aí eu falo assim, eu faço uma pergunta, né? Você, pensa no inquilino que você tem, alguém que falou mal, alguém que fez alguma coisa ruim para você. Essa pessoa daria a vida por você? Essa pessoa daria, e não só fisicamente, moralmente falando, essa pessoa daria algo por você? E por que que então você dá a sua vida para ela? E por sim, ela? Por que você dá seus pensamentos para ela? Por que você dá brecha para que ela more dentro de você? sim. E, gente, a gente vive querendo agradar os olhos dos outros. Que pena, eu fico compadecida com esse comentário que você fez, por isso que eu entrei até nessa questão Sim, desse seu seguidor, sim. né, que acabou comentando tudo isso. Gente, É, é muito sofrimento a gente viver um abuso e depois de quase 30 anos, né, Ju, ir isso. para uma terapia e entender que eu posso me libertar e que eu não preciso mais pensar em morte. Então você vai ser boa a partir do momento que você se matar de verdade? Tânia, eu resolvi escancarar isso, eu resolvi jogar na rede social e ajudar pessoas com isso, porque eu percebi, olha só, teve mais uma coisa que eu vivi na minha vida que me impulsionou a jogar isso na rede social, a jogar isso para as pessoas, a ajudar as pessoas nesse aspecto. Por quê?
Na época do meu abuso, do segundo abuso, que foi o abuso coletivo, muita gente, meu abuso veio à tona, né? Muita gente da cidade, eu morava no interior, muita gente ficou sabendo, muita gente me criticava, inclusive eu passava na rua, tinham meninos que falavam assim, vou te pegar com mais 20, você aguenta e tal. Então, eu saí como a ruim da história, sendo que eu fui dopada, né? Eu não lembro, não lembro de muita coisa, eu tenho flashes de coisas que aconteceram, mas eu não lembro totalmente de tudo. Porém, na época, eu fui para a delegacia, eu prestei queixa, tá, do segundo, e o delegado, ele olhou para mim, eu fui com a minha mãe, e o delegado olhou Só para te mim, interrompendo, a nossa conexão vai cair, Ju. ai, meu Deus! Então, antes que